Tudo bem, pessoal? Eu tenho 3 netos e a minha neta de 13 anos, a mais velha, ela já é adolescente, né? Então ela já consegue me surpreender com algumas atitudes. Eu não consigo adiantar todos os passos ou todas as respostas que ela dará a devidos estímulos, porque ela já é uma adolescente, né? Já os pequenininhos de 6 e 8 anos, os dois meninos, eles são muito previsíveis. Toda vez que eu faço uma brincadeira ou eu estimulo de alguma maneira, eu já consigo prever o resultado, eu consigo prever o que eles vão falar, como eles vão agir, porque eles são crianças, né? E criança é muito previsível. Assim como o esquerdista, todo esquerdista é uma criança mental, porque ele não cresceu mentalmente, como diz Juca de Oliveira, né? Então, como crianças mentais, eles respondem sempre de maneira infantil, né? Então eu fiz um vídeo mostrando uma hipocrisia danada do Flávio Dino, né? E eu ainda brinquei no vídeo, eu falei, olha, vamos ver como é que o pessoal vai falar do Bolsonaro, porque o vídeo não tem nada a ver com o Bolsonaro, mas vieram várias crianças intelectuais falar, e isso, e aquilo do Bolsonaro. Pô, eu não estou falando nada do Bolsonaro, eu estou falando da hipocrisia do Dino, respondam aí. O único que fez uma resposta foi o Paulota, e mesmo assim uma resposta muito fraca, né? Muito desonesta intelectualmente, desonestidade essa que ele me acusa, né? Mas assim, Paulota, você diz, não tem problema nenhum num consórcio, numa associação democrática, mas sim problema com separatismo. Mas, cara, não existe nada na proposta da criação do consórcio Sul-Sudeste, que já existe faz tempo, o Zema só estava falando dele, né, numa matéria para o Estadão. E eu não sei nem por que eles dão entrevista para o Estadão, porque vão deturpar tudo que falam. Ele não falou nada em combater o Nordeste ou em separatismo. Isso quem disse foi a repórter do Estadão de maneira desonesta, e você acreditou porque você não leu, né? É porque você é desinformado. E eles ficam assim, agindo nessa caixa de ressonância, e mentiras absurdas viram verdades. É assim que funciona. Então não tem nada a ver, eles só estão batendo no Zema, assim como foi aquela matéria do Rancho Zema, procura aí, uma tremenda fake news lançada pela imprensa, ou a imprensa, que está sendo irrigada para fazer exatamente isso, né? Estão atendendo às ordens do patrão. Então é uma mentira deslavada, ninguém falou em separatismo, não. Quem gosta de separar as pessoas são os esquerdistas. Sim, os esquerdistas é que gostam de separatismo. O que o Dino fez foi hipocrisia e crime, mas fazer o quê? Mas o resto, gente, tirando o Paulota, caiu lá na pegadinha, né? E vieram falar, o Bolsonaro, e não sei o quê. Gente, parem de criar essas narrativas idiotas, elas não colam. Ai, a joia que ele recebeu em Teófilo Otoni. Puta, era uma caixinha de semi-joias de R$ 400. Aqui em Caldas Novas tem muita loja de semi-joias, né, para vender. Você consegue comprar numa caixinha bonitinha, você paga 300, 400 mangos, e esse é o valor lá da joia, e disse tem o tal do Rolex. Gente, tudo que sair da tal da... tudo que sair dos vazamentos do que foi apreendido com o Mauro Cid, ou que agora vai ser apreendido com o diretor da Polícia Rodoviária, ou que foi apreendido lá do ex-ministro, que foram presos ilegalmente, tudo que sair dali, desses vazamentos, você tem que olhar com desconfiança, porque são mentiras deslavadas. Se tivesse alguma coisa realmente séria, já teria sido tomada uma providência. Eles vão vazando conversinhas paralelas, né? Coisas, mas os caras acreditam e transformam narrativas imbecis, inverossímeis, em algo que eles acreditam em verdade. Que nem a tal da matéria dos imóveis, né? Da UOL. Matéria porca, matéria burra. A matéria já começa afirmando que moeda corrente nacional é dinheiro em espécie, e é mentira. Se já mentiu nisso, imagina no resto. E aí a gente continua lendo e eu olho lá e falo, mas peraí, são 17 pessoas num período de 18 anos, e quando eu fui ver a matéria, eu falei, meu Deus, eles vão incluindo valores nominais e reajustando. Por exemplo, quando saiu a matéria, eu no mesmo período eu tinha adquirido 16 imóveis, eu fiz o vídeo aqui. Hoje, transcorridos alguns meses, eu já comprei 19 imóveis no mesmo período. Sim, eu comprei mais 3, eu vendi 2 e comprei 3. O valor desses 2 está embutido na compra desses 3, claro, mas a matéria não fazia isso, ela ia pegando e somando os valores nominais, reajustando e, putz grila, assim, nem Madre Teresa de Calcutá resiste. Quando eu fui ver o valor da evolução patrimonial, eu percebi que dava um valor de cerca de R$ 1.000 por mês, fazendo desse jeito obtuso aí, o que é mentiroso, né?
de se somar todos os imóveis já vendidos, comprados no período, R$ 1.000 por mês. Aí eu fiz na época, eu fiz por curiosidade a evolução do meu patrimônio com o mesmo conceito e dava R$ 1.400 por mês. Não é um valor tão alto assim, eu sempre ganhei muito mais do que isso. Agora, no período, né? Agora, isso mostra uma incongruência enorme, porque eu certamente não tenho bens maior do que o pessoal lá do clã Bolsonaro. A maioria deles são pessoas muito bem de vida, melhor que eu, inclusive. E certamente, se for fazer um levantamento mais sério, vai determinar valores maiores. Mas o levantamento era porco, era bosta. Só acreditou quem é completamente idiota profundo. E a mesma coisa desses negócios que estão vazando aí. Lembra que o celular do Mauro Cid foi apreendido com base numa operação para cartão de vacina? Não tinha nada a ver com ele, já ficou provado. Aquilo era só Phishing Expedition, assim como agora vai acontecer Phishing Expedition em todo o material lá do Silvinei, né? Não sei. Prisão irregular também. É isso que a gente critica. A gente critica a destruição do Estado de Direito. E vocês ficam acreditando em narrativas idiotas da imprensa? Quer ver uma legal? Saiu o filme Sound of Freedom, né? E lá no final de semana passado, um amigo postou no grupo, eu vou até ler aqui, ó. Ele postou uma matéria que ele viu na imprensa, né? Investidor do filme Sound of Freedom é preso por sequestro infantil. Ele, o amigo meu, que é um médico que mora fora do país, ele falou assim: maluco, que povo lixo esse pessoal esquerdista. Dá uma olhada na matéria. Por quê? Porque ele leu a matéria e colocou lá no grupo pra gente tirar conclusões, né? Aí o engenheiro Márcio pegou e respondeu. Quer ver? Escuta o áudio do Márcio aí para vocês entenderem. Uma pessoa lúcida lendo a matéria que o amigo, não vou falar o nome porque ele não me autorizou, o Márcio já me autorizou. Então escutem aí o que o Márcio falou. Lembrando que se um... Tá, entrei, li a matéria e tá, o cara, sequestro infantil, mas o que se trata de sequestro infantil? Não fala. É muito superficial a matéria, cara. Um dos caras que financiaram o filme, que fala sobre sequestro e abuso infantil, financiou o filme. E aí o cara foi preso por sequestro infantil. Mas do que se trata de sequestro infantil? Ele é um pedófilo? Ele sequestrou uma criança que não é dele? Ele saiu com um filho que é dele? Não fala. Exatamente, não fala nada. Fala que ele foi preso, né? E aí? Ele não fala nada. É um vídeo feito, um filme feito com baixo recurso, com vaquinha virtual, né? E o cara investiu lá $500, outro $1.000, né? E um deles, segundo a notícia, foi preso por sequestro infantil. Mas o filme não fala só de sequestro infantil, fala de pedofilia, de sequestro para fins libidinosos, né? Aí eu até respondi no grupo no mesmo dia, ó. Lembrando que se um pai pega uma criança que a mãe tem o poder familiar e não o devolve de imediato ou por causa de alguma discussão fica com a criança, ele vai ser denunciado pelo sequestro infantil e não é nada tão fora do comum assim, né? Então eu estou defendendo que essa conduta... Não, essa conduta é errada também. Se um pai ou uma mãe, numa disputa pelo poder familiar, que é como é o nome dado aqui no Brasil, pela lei, pega a criança e não devolve a quem tem o devido poder, ele está agindo errado, é uma conduta totalmente reprovável, isso tem que ser discutido na justiça. Mas eu estou falando que não tem nada a ver com o tema do filme, não é sequestro infantil para fins libidinosos, é outro tipo de coisa e não é tão incomum, isso acontece muitas vezes, principalmente nos Estados Unidos, onde as leis mudam muito de estado para estado. Então às vezes um pai que não tem o poder familiar sobre a criança, pega a criança para aquela sua visita, pula fora para outro estado e tenta ganhar na mão grande. Eu estou defendendo essa conduta? De maneira alguma, não defendo não. É errado, mas é muito diferente de sequestro infantil para fins libidinosos, que é o tema do filme. Mas eu não sei por que o pessoal da esquerda não gostou do filme. Por que vocês defendem sequestro infantil para fins libidinosos? Gente, que tipo de pessoa pode defender isso? Estão atacando o filme de todas as maneiras. Agora sai a apuração mais detalhada do fato, e aí, olha, eu até mandei um vídeo aqui, um áudio aqui, tá? Escuta aqui, ó. 3 dias depois. Se tratava exatamente do que eu falei, e é menos ainda do que eu falei, né? Porque não é nem um caso de um pai ou uma mãe que pegou o filho dele
por causa de uma disputa de poder familiar. Um cara alugou o imóvel para uma pessoa que fez isso, quer dizer, ele tá bem... Entenderam? O cara que financiou, que deu lá $500 para ajudar no financiamento do filme sobre sequestro infantil para fins libidinosos, ele está sendo investigado, ele não foi preso, porque alguém fez, né, aquilo que eu relatei, né, numa disputa de poder familiar, pegou a criança e não devolveu, e foi para um local e alugou o imóvel do cara. Então eles estão investigando se ele de alguma maneira sabia disso e ajudou ou não. Agora, mesmo que ele seja condenado, é totalmente diferente de sequestro infantil para fins libidinosos. Então eu não defendo condutas erradas, mas gente, pelo amor de Deus. Então o problema do esquerdista é isso, estão atacando o filme, não sei porquê, assim como atacam essas informações absurdas sobre o Rancho Zema, os imóveis do clã e agora o separatismo do Zema ou as chacinas do Tarcísio, são mentiras deslavadas que eles ficam repetindo numa caixa de ressonância para ver se torna verossímil. É isso daí. Vocês, parabéns, vocês são criancinhas mentais, me venham com argumentos, com essas baboseiras, pelo amor de Deus. E ó, tudo que vem desses inquéritos ilegais não deveriam ser considerados, né? Porque são ilegais, são frutos de arbítrio, crime de abuso de poder, para começar, fora outros, se eu for relacionar, o vídeo fica com 25 minutos, né? Tá bom? Então, até a próxima aí, pessoal.